Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Deixa eu falar com você uma coisa importante. Eu tenho prestado atenção que algumas pessoas não tiveram entendimento ainda. Que entendimento, pastor? Nós não precisamos nada além da palavra. Irmãos, nós somos abençoados por meio da graça, mediante a fé. É por meio da graça, mediante a fé, que nós somos curados. Por meio da graça, mediante a fé, que nós prosperamos. Por meio da graça, mediante a fé, que nós alcançamos salvação. Quando eu falo salvação, estou falando da eternidade, mas estou falando salvação de qualquer tipo de situação que tenha nos colocado ou que está em perigo nas nossas vidas. Por meio da graça, pastor, sim. Graça é esse mover maravilhoso de Deus a nosso favor, ou seja, um favor imerecido. Na verdade, nós não merecemos a manifestação de Deus na nossa vida em espécie alguma. Mas Ele vem e se manifesta ao nosso favor. Isso é dom de Deus. Isso não é por méritos, não é por merecimento. Mas tudo isso é mediante a fé. Mediante a fé na pessoa do Senhor Jesus. Mediante a fé na palavra de Deus. Se eu não acreditar, se eu não confiar no que Deus fala, aí Ele não tem como se manifestar. A Bíblia diz que aquele que vem a Deus tem que crer, tem que acreditar que Ele existe. Você está compreendendo? Então, se eu vou a Ele, eu tenho que acreditar que Ele está ouvindo o que eu estou falando e que Ele vai responder o que eu estou falando segundo o que a palavra dEle diz. Não porque eu sou muito santo, não porque eu sou muito correto, não porque a minha vida é perfeita, não. Ninguém chega a Deus por méritos. Nós chegamos a Deus, sim, ao trono da graça, sim, justificados pela pessoa do Senhor Jesus. Você compreende, sim ou não? Então tem pessoas aí perdendo a bênção de Deus, porque elas estão olhando e se achando, achando que não são merecedoras, né? Mas não somos mesmo. Mas mesmo assim Ele abençoa. Mesmo assim Ele abençoa. Então não se preocupe se você é ou não é merecedor, porque você não é, eu não sou, ninguém é. Amor é graça. Agora nós temos que acreditar. A graça ela não se move a meu favor sem fé. E a fé sem a graça não tem utilidade. Uma depende da outra. Você está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Mas põe no coração essa primeira frase. Nós não precisamos nada além da palavra de Deus. Eu estou no Evangelho já há alguns anos. Eu estou no Evangelho desde 1987. E eu vi alguns modismos passando no meio do povo evangélico. Eu me lembro que teve uma época que a moda era dente de ouro. Todo mundo orava para nascer dente de ouro. Era moda. Apareceu um monte de gente aí que diz que Deus deu dente de ouro. O senhor crê nisso, pastor? Irmão, eu creio que Deus pode fazer qualquer coisa. Mas eu acredito que se Ele fosse me dar um dente, que inclusive tem um aqui que é implante, se Ele fosse me dar um dente, o natural já estava bom. Para não ser tentar de arrancar o de ouro e vender, né? O natural já estava bom. Eu creio que Ele pode dar de ouro, dar de diamante, Ele é Deus. Para Ele não há nenhum tipo de dificuldade. Ele não tem nenhum tipo de problema para se manifestar ou para operar. Quando o povo estava no deserto murmurando que queria carne, Moisés foi conversar com ele e Moisés falou, Senhor, o povo está querendo carne. Ele falou, tá bom, prepara eles aí que eu vou mandar carne para todo mundo. Aí ele falou, Senhor, onde o senhor vai arrumar carne para tanta gente? Sabe o que Deus falou para ele? Moisés, vem cá, por um acaso cessou o meu poder? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Deus de toda a carne. Por quê? Porque não falta habilidade a Ele em nada. Então eu creio que Ele pode dar de ouro, pode dar de marfim, pode dar de diamante, pode dar do que Ele quiser.
Mas só que, vou ser sincero com você, foi um modismo. Como também eu me lembro de um modismo de cair no poder. Eu me lembro que eu estava começando como pastor oficialmente, isso foi em 1992. E eu me lembro que eu era pastor na cidade de Votuporanga, no interior de São Paulo. E eu me lembro que o nosso trabalho, ele estava evoluindo rápido. E naturalmente começam a falar sobre você. Quem é? O pastor que chegou, quem é? Quem é? E eu me lembro que, de repente, eu estou em casa, na parte da tarde, e de repente alguém bate palma lá. Só que nem os obreiros sabiam onde eu morava. Mas sempre tem alguém que sabe. Esses dias agora estava eu e minha esposa, nós entramos no prédio onde nós moramos, e aí tinha alguém que ia entrar no elevador, né? Aí segurou a porta para a gente, nós demos aquela corridinha para também não atrapalhar a pessoa. Aí o cidadão falou assim, o andar é tal, né? E apertou. Falei, marido, eu nem nunca vi esse cara na minha vida. Né? Não vi direito, né? Porque eu já vi ele andando com um cachorro na rua lá. Eu falei, mas o cara sabe quem eu sou, sabe onde eu moro? Só pode saber o que eu comi no almoço. É incrível como as pessoas elas ficam como se te observando, né? Mas olha, nem os obreiros sabiam onde eu morava, de repente, bateram palma, coloquei a cara na porta, falei, tudo bem? Você que é o pastor Júnior? Porque naquela época eu não usava Antônio Júnior, eu só usava Júnior, eu estava começando. Quem colocou Antônio Júnior foi o missionário Soares. Porque eu queria chamar J. Borges. Ele falou, não, Antônio Júnior. Eu falei, então tá bom, Antônio Júnior. Aí, eu falei, você que é o pastor Júnior? Eu falei, sou eu. Ô, irmão, paz, senhor. Eu, tudo bem? Você já percebeu que eu não sou nem um pouco tradicional, né? Já deu para perceber? Amém. Eu falei, tudo bem? Então, irmão, nós queríamos conversar com o irmão. O irmão, dá para dar um minutinho para a gente? Olhei para um lado, olhei para o outro, falei, entra. Era só 2, eu falei, 2 dá para dar conta. Falei, entra. Eles entraram. Irmão, nós viemos trazer uma nova do Senhor para o irmão. Eu falei, e qual é a nova? Irmão, o irmão tem que cair no poder. Eu falei, mas como é que é isso, cair no poder? Eu falei, irmão, a gente começa a orar, de repente o irmão é tomado pelo poder e o irmão cai no chão. Eu falei, mas qual a utilidade? Eu falei, irmão, é demais. Aí eu olhei para um, falei, já caiu no poder? Ele falou, ainda não, eu sou meio natural, ainda não. Eu falei, e você? Ele falou, eu já caí, irmão. O irmão não quer cair no poder? Eu falei, vamos fazer o seguinte, vem quarta-feira, falei para eles, era acho que 2 dias depois, falei, vem quarta-feira, e nós vamos orar para nós cair no poder. Combinado? Ô, irmão, combinado. Aí tinha água de coco lá, minha esposa muito educada, serviu água de coco, tal, e eles foram embora. E eu me lembrei do meu pastor. Quem é o seu pastor? R.A. Soares. Eu me lembrei do meu pastor, numa conversa que eu tive com ele. Ele me contava de um grupo de pessoas, ou uma pessoa, que apareceu lá, para conversar com ele, uma conversa meio diferente, e a pessoa saiu, ele orou, falou, pai, se não é do Senhor, não deixa essa pessoa nunca mais voltar aqui. Ele falou para mim, Júnior, nunca mais apareceu. Aí eu lembrei dessa conversa, falei, Deus, eu não sei se esse negócio de cair no poder é do Senhor ou se não é do Senhor. Mas eu vou falar uma coisa, eu não tinha entendimento para falar, mas eu vou falar uma coisa. Se não é do Senhor, não deixa nunca mais essas pessoas aparecerem aqui. Bom, era uma quarta-feira que eu marquei com eles. Até hoje não apareceram. Por que o senhor está falando isso, pastor? Irmão, nós não precisamos de nada além da palavra de Deus. Tem pessoas buscando algo além da palavra de Deus. Não, nós não precisamos nada além da palavra de Deus. As pessoas, elas começam a andar com Jesus e na caminhada, elas começam a pegar alguns costumes que não têm a ver com a verdade. Não tem a ver com a palavra, que acaba afastando elas de Deus em vez de aproximar. Lembra? Eu tenho pregado constantemente. Eu sou a luz do mundo.
Jesus declarando: aquele que me segue não andará em trevas. Olha só, falou-lhes, pois, Jesus, João 8,12, eu tenho falado constantemente sobre isso. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Irmão, quem nos segue está andando em trevas, Jesus é a palavra. Quem não segue está andando em trevas e não vai ter a vida eterna. Põe isso dentro de você. Tem gente pegando outras coisas que não tem a ver com a palavra de Deus e colocando como se fosse importante, mais do que a palavra. Eu fico vendo, são costumes que as pessoas vão pegando na caminhada. Eu fico vendo, às vezes, eu estou fazendo um culto como esse, o culto já está em andamento já há algum tempo aqui, apesar de nós estarmos gravando agora, mas já está em andamento há algum tempo. E o pastor já está pregando. Aí, de repente, chega alguém meio que atrasado no culto. Qual que deveria ser o comportamento da pessoa? Ela entrar discretamente, sentar para assistir o culto. Mas não, ela não faz isso não. O que ela faz? Ela entra, dobra o joelho, coloca a mãozinha lá, enfia a cara na poltrona. Mas o culto já está rolando. Mas só que ela pegou esse costume religioso, que tem que orar a hora que entra no culto. Pastor, é errado orar antes do culto? Antes não. Mas chega meia hora, 40 minutos antes e ora. Deus usa o pastor, fala no meu coração, o Espírito Santo, que a palavra seja dirigida pelo Senhor. Ora mesmo. Agora na hora do culto. Mas sabe por quê? É que se ela não orar, ela acha que ela está errada diante de Deus. É coisa de religioso. Vai pegando esses costumes. Aonde está escrito isso na Bíblia? Mas ela aprendeu. Ela aprendeu com alguém. Alguém ensinou a ela. Só que não tem a ver com a palavra. Não tem a ver com a palavra. Se a hora que você chega no culto, está todo mundo orando, o pastor está orando, você tem que fazer orar. Você está cantando? Cantar. Você está pulando? Pular. Você está ouvindo a palavra? Ouvir a palavra. Está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Mas não, é um hábito, é um costume que ela carrega com ela. Porque ela foi ensinada assim por alguém. Só que não é bíblico. Eu me lembro de um pastor muito querido, hoje é meu amigo particular, inclusive. Eu não vou expor ele aqui. E eu me lembro que eu estava começando. Eu não tinha nenhum tipo de entendimento para falar se era certo, se era errado o que ele me dizia. Mas a Bíblia diz que aquele que tem o Espírito Santo, ninguém precisa lhe ensinar. Que o Espírito Santo lhe ensina sobre todas as coisas. O ensinamento do Espírito Santo é verdadeiro. Isso está onde, pastor? Primeira carta de João 2,27. Mas sobre vocês tem derramado o seu Espírito. Isso é Deus. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês. A questão é essa. É que tem muitas pessoas que por começar a pegar hábitos e costumes religiosos, ela se afasta do caminho e Deus não está com ela mais. Essa é a questão. Mas se você se mantém no caminho, se eu me mantenho no caminho, o Espírito Santo ele vai permanecer em mim. Eu estava conversando com alguns amigos e eu estava me lembrando, uma semana agora, semana que passou, um momento que eu estava orando, era um sábado, sem ser, sábado agora que passou. E na hora que eu estava orando, eu fiz um clamor, um envolvimento com Deus, com sinceridade. O Espírito Santo veio e falou para mim: eu nunca te deixarei. Mas só que essa é a palavra de Deus, pastor. Sim, eu já li várias vezes. Mas ouvir na voz do Espírito Santo no meu espírito foi algo que me encantou. Foi algo maravilhoso. E meditando sobre isso, eu descobri uma coisa. Eu nunca corri o risco do Espírito Santo me deixar. Não, pastor, nunca. O risco sempre foi eu deixar o Espírito Santo. E é esse cuidado que nós temos que tomar. Porque no momento que nós abandonarmos a palavra, nós estaremos abandonando o Espírito Santo. Por quê? Porque ele é o Espírito da palavra, ele é o Espírito da verdade, ele testifica sobre a verdade. Você compreende? Sim ou não? Mas sobre vocês, Cristo tem derramado o seu Espírito. E quando o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine.
pois o Espírito ensina a respeito de tudo. E os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Cristo. Se eu desprezar o ensinamento do Espírito, eu vou deixar de estar unido com Cristo. Você compreende o que eu estou falando? E conversando então com esse meu amigo, eu não tinha entendimento para falar, mas o Espírito Santo estava já habitando em mim. E ele vem e me faz duas perguntas. A primeira pergunta é: irmão, posso fazer uma pergunta para o irmão? Eu falei, pode. É de ordem pessoal, particular. Eu falei, pode falar. Comigo não tem esse negócio, não pode falar. O jeito que o irmão dorme. Eu falei, como assim, o jeito que dorme? O irmão dorme vestido, o irmão dorme despido, como é que é? Eu falei, depende. Eu falei, se tiver muito calor, eu durmo de bermuda, sem camisa, normal. Se tiver frio, eu durmo até de agasalho. Eu falei, não, irmão, o irmão não pode dormir sem roupa, irmão. É pecado. Eu sei que a intenção não era ruim, a intenção era boa. Só que não era a verdade, e não é a verdade. Isso é doutrina humana ou de igreja. A palavra doutrina, o significado dela, só para você entender, é tipo de ensinamento. A palavra doutrina significa isso, tipo de ensinamento. Esse tipo de ensinamento não é de Cristo. Esse tipo de ensinamento é um ensinamento de alguma igreja, ou de algum demônio, ou de algum homem. Por quê? De Cristo não vem. Você está compreendendo? Você dorme de roupa, você vai ver a diferença. Você vai ver a diferença do calor que você vai sentir. É isso a diferença que você vai ter. Porque isso não vai te tornar mais santo. Isso não vai te tornar mais de Deus. Mas tem pessoas que elas passam justamente o ponto. Ou seja, elas vão além da verdade. Elas querem algo mais que a palavra. E nós não precisamos de nada além da palavra. Nós só precisamos da palavra. Essa foi a primeira pergunta. Eu não dei atenção. Por quê, pastor? Porque eu senti que não tinha nada a ver com Deus, apesar de não ter entendimento. Mas eu percebi no meu espírito, o Espírito Santo dentro de mim, que aquilo ali era uma doutrina que não vinha deles. E a outra foi parecida. Ele veio para mim e falou, irmão, isso já foi num outro dia. Posso fazer uma pergunta para o irmão? Eu falei, fica à vontade. Rasga o verbo aí. É de ordem pessoal, irmão. Eu falei, não tem problema, pode falar. O irmão vê a irmã? Eu falei, como assim? Despida, irmão. Eu falei, claro, é minha esposa. Não pode, irmão, é pecado. Aí eu pensei comigo, falei, rapaz, então eu vou ter que fechar o olho para tomar banho, porque nós somos uma carne só, se eu não posso ver ela, eu não posso me ver. Também não dei atenção. Não debochei, não desrespeitei, não desprezei, mas também não dei atenção. Por quê? É uma doutrina que não vem de Deus. É uma doutrina humana, de igreja ou de demônio. Mas não vem do Pai. Por quê? Porque não vem da palavra. Eu não preciso, você não precisa, nós não precisamos nada além da palavra. Mas na caminhada dela com Jesus, ou ela traz um costume que ela trouxe lá de fora, da religião que ela frequentava, ou na própria igreja, ela começa a pegar doutrinas e ensinamentos humanos, e às vezes, repito, até de demônios, e começa a colocar na vida dela como se fosse algo até mais importante que a palavra. E nós não podemos fazer tal coisa. Você compreende? Por quê, pastor? Porque isso vai nos afastar de Deus. Lembra de Josué, capítulo 1? Vamos ler do versículo 1. Irmãos, põe dentro de você. Você não precisa, eu não preciso, nós não precisamos nada além da palavra. Está de acordo com a palavra? Pratica. Não está, despreza. Despreza, pastor? Despreza. Porque não tem utilidade. Pelo contrário, vai se tornar prejuízo na sua vida. Hábitos e costumes que não são verdadeiros. Não são verdadeiros não, porque não são apoiados pela palavra. Não são firmados na palavra. Não tem a palavra como base. Então não é verdadeiro.
A verdade é só Jesus, mais nada, mais ninguém. Não tem pastor, não tem doutor em teologia, não tem nada. A verdade é Jesus Cristo, a palavra de Deus. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Acabou. Nada mais é verdade. É Jesus, a palavra de Deus é a verdade. Preste atenção nisso aqui. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, preste atenção, quem era servo de Deus? Moisés. Agora, Josué era servo de quem? De Moisés. Moisés era servo de Deus. Josué era servo de Moisés. Agora Deus ia colocar ele na posição de servo de Deus. Isso aqui está falando de hierarquia. Compreende? Primeiro Deus, depois Moisés, depois Josué. Agora Josué morreu. Primeiro Deus, agora Josué, depois eu não sei quem que é o auxiliar dele. Irmão, querendo ou não querendo, você talvez não tenha esse entendimento, mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Qualquer coisa que Deus falar aqui, Ele fala a mim. Depois Ele fala a você. Por quê, pastor? O anjo da igreja sou eu. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Irmão, é coisa séria isso. E tem gente que não leva a sério. Ela toma decisões sem falar com o pastor. Decide, simplesmente decide. Não conversa com o pastor, não conversa, não pede uma orientação. Não, o quê? Tem tanta coisa que você tem um entendimento maravilhoso, e tem muitas coisas que você não tem. Tem muitas coisas que eu tenho entendimento, tem coisas que eu não tenho. Agora, quando se trata da palavra de Deus, irmãos, cuidado. Não vai tomando atitude, vai tomando decisões sem falar com o homem de Deus primeiro. Você compreende? A Bíblia diz: está alguém entre vós doente? Corre para o médico, não é isso? O que ela diz? Ela manda falar com o presbítero da igreja. Aí é aquele negócio, irmãos. O homem de Deus de verdade, ele percebe quando é espiritual e quando não é. Ele percebe quando a fé da pessoa alcança, quando não. Não lembra, não? E Paulo viu que ele tinha fé. Você vê quando a pessoa tem fé, quando a pessoa não tem. Você está compreendendo? E um homem dirigido por Deus, ele vai dar a instrução que Deus manda dar. Ele não vai dar uma instrução da cabeça dele. Por quê? Porque a vida não é dele, a vida é da pessoa, a vida pertence ao Espírito Santo. Mas você tem que ter esse entendimento com você. O problema é que você age fora da palavra, você toma decisões fora da palavra. Você vai ter consequências fora da palavra. É coisa séria. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em o nome do Senhor. Segue. E a oração da fé, a oração da convicção, da confiança, que a palavra vai se manifestar. A oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão. Por que tem esse porém aí? Porque muitas vezes o motivo da enfermidade é pecado. Muitas vezes o motivo da perturbação é pecado. Muitas vezes o motivo do sofrimento é pecado. Muitas vezes, nem sempre. Às vezes é de ordem natural. Às vezes é de ordem espiritual. Às vezes é de ordem sobrenatural. Você está compreendendo o que eu estou falando? Mas às vezes só está aquele mal lá por causa de um pecado. Por causa de uma mágoa. Por causa de algo que a pessoa falou. Uma oportunidade que ela trouxe para o diabo agir. Você compreende? É coisa séria. Mas só que a pessoa, em vez de fazer o que a palavra diz, ela vai tomando decisões por si mesma. E aí, pastor, vai colher segundo a decisão que ela tomou fora da palavra. A coisa é séria, gente. Volta lá. Josué. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo, segue. Moisés, meu servo, levanta-te, pois, agora, e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Segue. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse eu vou cumprir a minha palavra. Então, qual é o limite para que Deus se manifeste na minha vida? É a palavra. Fora dela, ele não vai se manifestar. O limite é a palavra. Ele vai mostrar os termos aqui, mas isso aqui é símbolo da palavra. O limite é a palavra. Segue. Desde o deserto
Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será vosso termo. Segue. Preste atenção nisso. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te... Agora você pode mudar isso aqui. Mudar, pastor? Mudar. Mas como mudar? Preste atenção. Assim como eu fui com Jesus Cristo, o teu irmão, eu serei com você todos os dias da tua vida. Você nunca será derrotado. Eu nunca te desampararei. Irmão, preste atenção. Preste atenção nisso aqui, ó. Assim, preste atenção. Assim é como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem... Então, estar comigo é uma coisa. Me proteger, me amparar é outra. Como assim, pastor? Deixa eu contar uma história para você entender. Eu me lembro que teve uma época que... eu acredito que deve ter sido 2005, 2006. Houve uma febre em São Paulo, no meio da garotada, que era o tal de tênis, o tênis de 10 molas, 8 molas, 12 molas, acho que até 14 molas. Alguém lembra disso? Lembra, né? É. E meu filho me pediu um. Pai, não. Eu falei, rapaz, mas não tênis... Pai, falei, tá bom. Aí dei uns presentes para ele. Aí nós estávamos no shopping internacional. Eu, a família toda. Eu sempre tirei um dia para a família. O dia da preguiça. Era um dia que ninguém fazia nada em casa. A única coisa que não permitia era que as crianças faltassem da escola. Todo mundo estudava de manhã, então era o único dever deles. O resto era o dia da preguiça. Era dia de assistir televisão, de comer pizza, comer pipoca. Dia de dormir, acordar. Por quê? O ser humano precisa. Nós precisamos. Eu sempre tirei um dia da família. Agora, como só eu e minha esposa, estamos juntos o tempo todo. Já temos todos os dias o dia da família. Estou falando sério. Eu não consigo entender como você não tira um dia para passear com a tua mulher, para comer um cachorro quente daqueles bem vagabundos mesmo, andar descalço, tomar sorvete de derrubar na roupa, ter que trocar a camiseta quando chegar em casa. Eu não consigo entender como você não faz isso. Você não está entendendo. Vai passar rápido. Teu filho que hoje fala, pai, me leva para passear. Amanhã, você nem vai ver ele direito. Por quê? Porque ele já tem uma família para cuidar. Você está perdendo. Você está perdendo. Você está perdendo. Aí o que acontece? Estávamos todos lá. Eu não sei por que cargas d'água, naquele momento exato, o meu filho não estava junto da minha pessoa, da minha esposa e das duas irmãs. Ele estava num outro lugar, ele e o primo. Só ele e o primo dele. E, de repente, dentro do shopping internacional, 2 garotos veio para roubar o tênis do meu filho. E chegaram, intimaram e queriam o tênis. Só que o meu filho é um pouco cascudo, que nem o pai dele. E meu filho partiu para o braço, e não vai levar, e bateu nos 2. O primo se mandou. O primo se mandou. E meu filho deu conta dos 2. Depois levou uma bronca muito grande de mim. Falei, rapaz, você deveria ter entregado o tênis. Não, pai. Eu falei, não. Eu falei, rapaz, o prejuízo poderia ter sido muito maior do que um tênis. Se eles estivessem armados. Dei uma bronca nele, não incentivei. Dei uma bronca. Mas por dentro estava orgulhoso. Sou sincero com você. Vou ficar com hipocrisia, não. Aí o que acontece? Por que eu estou te contando essa história? Não é o que vai acontecer aqui. Nunca te dei. O primo estava lá. E nem te desampar, não lutou a batalha dele. Deus está falando, eu vou estar contigo. E além de estar contigo, eu vou lutar a tua batalha. Eu não vou te desamparar. Eu vou brigar por você, com você, a teu favor. Você está compreendendo? E mais, você nunca vai ser derrotado. Mas preste atenção no versículo seguinte, 6.
Por quê, pastor? Porque essa é a condição. Esforça-te e tem bom. Irmão, não é só esforço. É esforço e bom ânimo. Esforço e bom ânimo para quê, pastor? Se tudo é mediante a graça, tudo é favor de Deus. Irmão, tem algo que você vai ter que se esforçar. E qual é, pastor? Porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Segue. Tão somente, ó a razão do esforço aqui agora. Tão somente esforce e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. O esforço era para quê? Era para se manter na palavra. Se você se mantiver na palavra, não vai ter uma batalha que você vai perder. Eu não estou falando que o mal não vai se levantar. A Bíblia diz: nesse mundo tereis aflições. Muitas são as aflições dos justos, mas Deus as livra, mas Ele livra o justo. O justo, o que pratica a justiça, o que permanece na palavra, o que se esforça para fazer o que Deus está mandando. Se você for essa pessoa, conforme Ele foi com Jesus, Ele vai ser com você. O Senhor Jesus, Ele foi claro: aquele que me enviou não tem me deixado só, nunca me deixa só, mas Ele fala o motivo: porque eu faço tudo aquilo que lhe agrada. Ele não saía da vontade de Deus, ele se mantinha na vontade de Deus, e com certeza, em muitas situações, Jesus teve que se esforçar. Quantas vezes ele não foi ofendido? Quantas vezes ele não foi desrespeitado, humilhado, desprezado? Mas ele não saiu da palavra. Irmão, na hora que ele estava na cruz, as pessoas: você não é o filho de Deus? Desce daí. Desce daí. Quem estava do lado, um deles: você não é o filho de Deus? Tira a gente daqui. Mas qual foi o comportamento de Jesus? Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Você sabe o que Jesus estava fazendo? Aqueles que estavam agredindo a ele estava dizendo a Deus: eles são vítimas. Vítimas? Sim, vítimas da ignorância. Tenha misericórdia deles. Eles não sabem o que estão fazendo. São vítimas da ignorância. Irmão, ele não teve eles por culpado. Você compreende? Quantas vezes Deus mandou você perdoar, mas você ainda retém até hoje um ressentimento, uma mágoa, um resquício. Já perdoei, pastor. Como perdoou? Vive perseguindo a pessoa que um dia falhou contra você. Perseguindo com palavras, perseguindo com olhares, perseguindo com comportamento. Como perdoou? Você está fora da palavra. Você está achando que a pessoa está fora da palavra, mas quem está fora é você. Esse é mais um costume dos religiosos. É mais um costume dos religiosos. Enxergar defeito nos outros, sendo que, na verdade, os defeitos que tem nele são maiores. São maiores. Irmão, nós temos que abrir os nossos olhos. O meu esforço, o meu empenho é para me manter na palavra. Eu devo me esforçar. Eu devo me esforçar. Por quê, pastor? Porque, irmão, vai ter aquele momento que o diabo vai tentar fazer com que você deixe a palavra. Por quê? Porque ele sabe que ele não tem como impedir a bênção de Deus na sua vida. Ele sabe, porque sabe que ele não tem como roubar você. Ele sabe, a não ser que você saia da proteção de Deus. E a única maneira de sair da proteção de Deus é saindo da palavra. Então ele vai tentar tirar você da palavra. Ele vai trabalhar para isso. A Bíblia diz que o vosso adversário está ao derredor de vós, bramando como um leão, numa expectativa, esperando a quem possa tragar. O que significa, pastor? Significa que o diabo ele passa 25 horas do dia estudando você. Ele olha, vê aquilo que te agrada, o que te entristece, o que te dá prazer, o que mexe com você, o que não mexe. Está compreendendo o que eu estou falando, sim ou não? E aí ele traça uma estratégia. Chama os demônios dele, daquela região, e fala: vem cá, vamos conversar aqui. Existe ali uma pessoa chamada David. Preste atenção. Já mandei um olheiro observar o David. Não adianta levar a mulher para ele. Ele não vai aceitar.
ele tem um caráter santo. Ele não vai aceitar. Então não adianta levar. É perca de tempo. Nós podemos perder tempo. Nós temos pouco tempo. Agora, o olheiro me disse que o David se magoa com facilidade. E tem uma pessoa que ele gosta muito, que vamos usar essa pessoa para tirar o David da palavra. Essa pessoa vai falar para ele isso, isso e isso. E aí o David vai se revoltar. Ele vai sair da palavra. E nós entramos e roubamos a bênção do David. Vocês entenderam? Está traçada a estratégia. E eles vêm. Porque muitas vezes não é o que faz. Não é o que fala. É quem faz. É quem fala. Tem pessoas que nunca vão cair no laço da prostituição. Tem pessoas que nunca vão cair no laço da ofensa, da desonestidade. Mas tem pessoas que qualquer coisa se magoa. Se envenena com o veneno dos outros com facilidade. E o diabo encontrou então ali a oportunidade para roubar a vida daquela pessoa, porque ela sai da palavra quando ela permite que a mágoa se apodere do coração dela, que a angústia, que a tristeza se apodere do coração dela. Você está compreendendo o que eu estou falando? Aí ele entra, aí ele rouba. E de repente o David se torna escravo do diabo. Por quê? Porque o David se permitiu ser seduzido pela mágoa, pelo rancor, pelo ressentimento. Aconteceu um dia desses aí na minha vida, de eu estar no altar, orando, e eu tive que buscar força em Deus, para não ter e não tomar uma atitude natural. Mas estava claro que era o diabo, mas eu tive que lutar comigo mesmo. E eu fui orando, e lutando, e brigando, venci. Mas por quê, pastor? Porque tem que haver o esforço da nossa parte para se manter na palavra. Se você não é tentado, se você não sente as aflições da carne, é melhor você dar uma olhadinha no teu pulso, que você está morto. Por quê, pastor? O meu Senhor em tudo foi tentado. Não se esqueça disso. Só que ele não cedeu em nada. Então significa que nós seremos tentados. E nós também não podemos, não devemos aceitar, não devemos ceder nunca. Às vezes dá vontade de chegar para uma pessoa e falar: irmã, você vai tomar vergonha na tua cara quando? Quando você vai deixar de ser rebelde? Essa mulher rebelde, fofoqueira, intrometida na vida dos outros. Dá vontade. E aí, pastor? Domínio próprio, fruto do Espírito Santo. Você se segura. Você ora, você busca. Você pede a Deus a direção. Por quê? Porque o objetivo é não ferir ninguém, mas mostrar a verdade. Amém, pessoal? Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Primeira carta de Pedro, 5:8. Sede sóbrios. Vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, bramando como um leão, buscando a quem possa. Irmão, é uma luta. Muitas vezes para mim. Por quê, pastor? Porque da onde eu vim, do mundo que eu vim, eu era uma pessoa um pouquinho violenta, um pouquinho brava, um pouquinho agressiva. Um pouquinho, aquela pessoa meio com o pavio curto. Aquela pessoa que não conversava muito. Porque quem fala não faz. Era assim que eu aprendi do mundo que eu vim. Então, do mundo que eu vim, o negócio era atitude. Por quê? Porque se você não tivesse atitude, você era atropelado. Você compreende o que eu estou falando? Então, muitas vezes, esse sentimento de resolve, ele vem. E aí, pastor, e aí que você tem que se esforçar para se manter na palavra. Não podemos, em nenhum momento, estar fora da palavra. Tem pessoas que ela é orgulhosa demais. Se ela for chamada a atenção, é o que o diabo precisa para roubar a bênção dela, porque ela é orgulhosa, ela é altiva, ela é arrogante, ela não aceita ser repreendida. Toma cuidado. Por quê? Porque ele fica vigiando a mim e a você. Ele observa os nossos batimentos, ele observa os nossos comportamentos, ele observa tudo.
Porque ele tem uma expectativa de tragar, ou seja, de destruir a nossa vida. E ele sabe que se eu me mantiver na palavra, se você se mantiver na palavra, ele sabe, nós não seremos alcançados por ele. Então o trabalho dele é o tempo todo esse, para nos tirar da palavra. É por isso que o próprio Deus, ele está nos orientando. Esforça-te, tenha muito bom ânimo. Para quê? Para se manter na palavra. Porque se eu me mantiver na palavra, eu nunca vou ser derrotado. Você compreende, sim ou não? Por mais que o meu inimigo se levante, e ele vai se levantar, ele vai tentar, mas ele não vai ter o sucesso. Por quê? Porque ele não tem como me destruir se eu permanecer na... Eu tenho uma palavra de Deus que me garante a vitória. Eu tenho a palavra de Deus que diz que eu nunca serei derrotado. Mas eu tenho que permanecer na palavra. Você compreende o que eu estou falando? Irmão, eu não preciso nada além da palavra para vencer. É só dela que eu preciso para vencer. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Preste atenção. Deixando, pois, é você quem tem que deixar, sou eu, somos nós. Deixando, pois, toda malícia. Para de ser aquela pessoa maliciosa. A pessoa maliciosa é aquela que tem sempre aquele olhar lascivo. É aquela pessoa que a conversa dela é sempre de duplo sentido. Você está compreendendo? Cuidado. Ela sempre enxerga o mal. Ela sempre olha que tem algo errado. Ela é maliciosa. Ela é maldosa por natureza. A Bíblia diz que nós temos que deixar. É você que tem que rejeitar esse sentimento. É você que tem que chegar e falar, não, em mim não. A minha mente é de Cristo. Os meus olhos são de Cristo. Os meus lábios, a minha fala é de Cristo. O meu coração, o meu sentimento é de Cristo. A minha mente é controlada pelo Espírito Santo. Eu não aceito. Estou crucificado com Cristo. Eu não aceito. É você quem tem que recusar. Você está compreendendo, sim ou não? Tem coisa que não tem a ver com oração. Não, pastor, não. Tem a ver com decisão interior. É a pessoa tomar uma decisão. Eu não vou fazer, eu não vou aceitar em nome de Jesus. Está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimento. Irmãos, dá uma olhadinha no Salmo 119, versículo 13, se eu não errei. Errei? Eu acho que eu errei. É 19? 19, 12? É 119 ou 19? Perdão, pastor David tem razão, 19. Eu sabia que tinha um cara aí chamado 19. Quem, coloca na linguagem de hoje, vai ficar mais claro para eles. Quem pode ver os seus próprios? É uma pergunta. Por quê, pastor? Nós temos essa dificuldade grande demais. Dificuldade do quê? De ver nossas falhas. Nós não temos dificuldade de ver erros dos outros. Dos outros não precisa de óculos, não precisa de nada, a gente vê de longe. Mas quando se trata de nós temos dificuldade de ver erros. Muitas vezes o erro que nós temos é muito maior do que o que a pessoa tem. Mas o dela eu enxergo, o dele eu enxergo, o meu não. Porque o meu marido, porque a minha mulher, porque o meu filho, porque... Mas só que o meu eu não enxergo. E muitas vezes o meu é muito pior do que o meu marido. É muito pior do que da minha mulher. É muito pior do que do meu filho. Mas nós temos essa dificuldade. Mas se nós formos para a palavra, ela é luz. Ela mostra para nós as nossas falhas, os nossos erros, para que sejam corrigidos. Você compreende? Sim ou não? Deus nunca mostra uma falha, nunca mostra um erro com o objetivo de te acusar. Ele mostra uma falha, ele mostra um erro com o objetivo de que você se conserte para ser salvo. Compreende? Ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Quem pode ver os seus próprios erros? Agora ele faz uma oração. Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Ele estava fazendo o que aqui, pastor? Ele estava sendo sincero. Ele estava sendo verdadeiro. Ele estava reconhecendo que ele não conseguia reconhecer as falhas dele e, com certeza, ele cometia erros e falhas sem perceber. Ele estava pedindo a Deus me livra disso. Em outras palavras, me mostra para que eu conserte. Me livra disso. Segue. Livra-me também, dos pecados que cometo por vontade
própria. Ó, pastor, eu não cometo erro por vontade própria. Você tem que aprender a ser verdadeiro com você. Acabei de mostrar aqui, deixando todo engano e todo fingir. Para de se enganar. Tem muita coisa que você faz, você sabe que é errado, você faz porque você quer fazer. Depois acontece com você aquilo que se diz no interior. O quê? Fica com cara de cachorro que caiu da mudança. Né? Não tem aquele negócio de cara de cachorro que caiu na mudança? Eu nunca entendi isso, mas eu sempre ouvi. Eu sempre entendi que esse provérbio aí significava que a pessoa fez algo errado, depois fica com cara de, né? De bocó, né? De que não devia ter feito, né? Cara de cachorro caiu da mudança. Minha tia que falava isso. Então, mas sabe? Você não sabe que não pode falar mal da vida dos outros? Sabe ou não sabe? Sim ou não? Mas de vez em quando você se pega falando aquilo que você não deveria. Mas o pior, que tem gente que empresta o ouvido para o diabo. Você acha que isso é diferente daquele que falou? Isso é igual. Como diz lá no interior de novo, farinha do mesmo saco. Você não tem que emprestar o teu ouvido. A pessoa começou a falar aquilo que não deveria, ser maldizente, na mesma hora você tem que falar, ops, alto lá, irmã. Não conhece a Bíblia, não? A Bíblia diz que os maldizentes não darão ainda os céus. Irmã, se converte. E mais, a Bíblia diz que eu não devo ser participando do pecado de ninguém. Eu não quero saber dessa conversa. Mas você está mais preocupado em agradar o homem do que a Deus e acaba se afastando de Deus. Acaba se afastando de Deus. Irmão, nós temos que acordar, nós temos que despertar em nome de Jesus. Você está compreendendo? Tem muitas coisas que nós sabemos que não deveríamos fazer e estamos fazendo. Às vezes, como eu falei, falando que não deveria falar. Às vezes, guardando um sentimento que não deveria guardar. Às vezes, não aceitando ser repreendido. A repreensão é necessária. A Bíblia diz que aquele que não aceita ser repreendido, está lá no livro de Provérbios, eu li hoje ainda, aquele que não aceita ser repreendido será destruído. Por quê? Porque tem aquela pessoa que não aceita. A Bíblia diz que ela será destruída. Por quê? Porque ela não aceita a repreensão para a mudança. E às vezes é necessária a repreensão. Ninguém gosta de tomar cascudo, ninguém gosta de tomar puxão de orelha, mas às vezes é preciso. É preciso. Tanto que a Bíblia diz que aquele que não corrige o seu filho não ama ele. Por quê? Porque é preciso corrigir. É necessário corrigir. A correção é necessária. E Deus, por nos amar, muitas vezes Ele nos corrige. É coisa séria. Está compreendendo? Livre-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Agora o que ele fala aqui é maravilhoso. Ó. Não permita que eles me dominem. Por quê? A Bíblia diz que naquilo que eu sou vencido, eu me torno o quê? Escravo. Ele está falando, por favor, Senhor, não deixa que aquele que me ofereceu esse pecado se torne meu Senhor. Não permita. Ele está pedindo misericórdia. Assim, serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti. É um grave pecado, irmão, desobedecer a palavra de Deus. É um grave pecado. E tem pessoas que às vezes elas insistem em desobedecer. Elas querem se mostrar mais santas do que as outras. Elas pegam algo que não tem a ver com a doutrina de Cristo e colocam como verdade, mas estão se afastando da palavra. Volta à primeira carta de Pedro, capítulo 2. Deixando, pois, toda malícia, todo engano e todo fingir, seja verdadeiro, não fica com engano, não. Amém? E inveja. O que é inveja, pastor? Raiva, ódio de ver o sucesso dos outros. Tem gente que fica incomodada de ver os outros no sucesso. Ela vê um irmão prosperando na igreja, mas eu estou na igreja antes que ele prospera. E eu não. Mas por quê? Conversa com Deus para saber o porquê. Você tem o coração que ele tem? Que ela tem? Despreendido? De ter coragem de fazer o que Deus manda fazer? É coisa séria. Irmão, eu deveria ficar feliz em ver o sucesso do meu irmão. Mas com tristeza eu digo, num meio onde um deveria apoiar o outro, eu fico vendo muitas vezes um querendo puxar o tapete do outro. Infelizmente, com tristeza. Por quê, pastor? Porque isso não é evangelho. O evangelho é amor. O evangelho é um pelo outro. O evangelho é ato de generosidade. Você compreende? Eu estava observando hoje, no livro de Provérbios, a Bíblia diz que aquele que ajuda o necessitado
será recompensado por Deus. Por quê? Porque Deus quer que nós nos ajudemos uns aos outros, independente da situação. Compreende, não? É coisa séria, irmãos. Malícia, todo engano, fingimento, invejas e todas as... Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Dá uma olhada. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Fala sobre o quê, pastor? Murmuração. O que é murmuração, pastor? Reclamação. Tem gente que reclama de tudo. Se o culto demora um pouco menos, foi curto demais hoje. Se demora um pouco mais, foi longo demais. Se arruma o som, tá alto demais. Se não arruma, tá baixo demais. Nossa, tá calor demais. Não, tá frio demais. Ou só reclama. Só reclama o tempo todo. Reclama do marido o tempo todo. Murmuradora. Reclama da esposa o tempo todo, murmurador. Reclama do filho, reclama de tudo. Só que tem um problema sério com esse negócio de reclamar. O que, pastor? E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. A murmuração traz destruição. Você chama um demônio para acompanhar você, um demônio destruidor. Ele vai te destruir. O Senhor Deus ficou indignado com aquele povo, porque isso aqui é referência ao povo que estava no deserto, por causa das murmurações, das reclamações. Estavam presos. Deus tira, e na caminhada começam a reclamar. Porque lá era melhor, que saudade, e que não sei o quê. Reclamando do que Deus está dando. Chamou o maná, o alimento que Deus estava dando, de vil alimento. Só reclama. E o pastor é brabo demais. Esse é manso demais. Esse é bonito demais. Esse é feio demais. Irmão, não reclama, não. Para de murmurar. Para de murmurar. É uma coisa que você tem que abandonar. São defeitos que afastam você de Deus. Por isso que Deus está nos ensinando. Deixai. Você tem que abandonar. Volta para concluir. Deixai, pois, toda malícia, todo engano, fingimento, invejas e todas as murmurações seguem. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. A única coisa que eu preciso para crescer, a única coisa que eu preciso para crescer financeiramente, que eu preciso para crescer espiritualmente, para crescer no entendimento, para crescer como pessoa de Deus, é da palavra pura. Eu não preciso que se acrescente nada. Quando ele fala para que nós nos mantenhamos na palavra, não nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, ele está dizendo, não vá para a carnalidade, nem vá para o fanatismo. Mantenha-se na minha palavra. Na minha palavra. Não saia dela. Por quê, pastor? É só o que você precisa. Você entendeu ou não? Que Deus fale mais no seu coração. Vamos orar? Você que está em casa, forte abraço, Deus te abençoe. Senhor, nós rogamos isto, em nome de Cristo, para sempre, amém.